Mas eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Daniel. Ele foi o instrumento que Deus usou. Na verdade, começou o primeiro instrumento foi o pastor Jackson. Ele foi usado por Deus para representar o pastor Daniel. O pastor Daniel me conduziu até a NCI de Portugal. E lá Deus então falou comigo. E hoje nós estamos fazendo essa transição através desse homem de Deus. E nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua esposa, pela vida dos pastores da NCI de Portugal, pela vida da igreja. Muito obrigado. Eu estava ministrando, queria que você ficasse de pé e aplaudisse o Senhor pela sua vida. Deus abençoe, pode se sentar. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui hoje, participando de mais uma etapa, de várias etapas que nós iremos passar até estivermos juntos no céu. Nossa vida é composta por etapas, por ciclos, e com certeza esse é um novo ciclo na sua vida, um novo ciclo nessa igreja, um novo ciclo na minha vida e um novo ciclo também na nossa igreja. E ficamos muito felizes de participar, estar próximos aos irmãos, nesse momento de transição, em que tudo parece ser muito novo, em que tudo tem aquele teor de novidade, não é verdade? Aquele teor de conhecimento, de o início de relacionamento, que é muito bom, que motiva a nossa fé, que nos anima a continuar, que nos anima a prosseguir, que nos dá um vigor novo. Quem está aqui motivado pelo Senhor por esse momento novo da MCI? Glória a Deus, é muito bom. Vamos nos ver muitas vezes, amém? Nos reencontraremos muitas vezes mais. Nós vimos aqui, vocês indo lá, em momentos que nós precisaremos estar juntos. Isso será um momento de muita integração e de aprendizado, tanto para nós quanto para vocês. Afinal de contas, a visão da Missão Cristã Internacional é uma igreja em vários lugares. Ou seja, somos um, independente do lugar onde estivermos. Você tem que encontrar quando você está em família. Não depende do lugar que a família está. Não é verdade? A sua família pode estar em outro estado, mas é a sua família. Por mais que você não veja há muito tempo, é a sua família. Então, é muito bom estarmos juntos, participando desse momento. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Coríntios 8. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra. Antes de nos alimentarmos daquele churrasco que está sendo fora, e daqui a pouco entrará com o seu odor por esse recinto, e você precisará se concentrar ainda mais na palavra de Deus. 2 Coríntios 8. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Porque por meio de muita prova de tribulação, repita comigo, muita prova de tribulação, manifestaram o quê? Abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza e da sua generosidade. Porque eles testemunho eu na medida das suas posses, e mesmo que, repita, acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muito rogos a graça de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois do quê? A nós. Pela vontade de quem? Deus. Era a vontade de Deus que os macedônios entrassem nesse nível de sacrifício, desse nível de entrega. Irmãos, eu tenho aprendido com Deus, e propriamente de um tempinho para cá, a ser desafiada por Deus. Todos nós, quando nos convertemos, somos convidados a entrar em um nível de profundidade com Deus,
que muitas das vezes não é um nível mais confortável. Por quê? Porque você entrar e mergulhar com Deus, aprender de Deus, estar dependente de Deus, muitas das vezes não vai exigir de você e não vai te dar algum tipo de conforto. Sabe aquele remédio que é fundamental para a nossa cura, mas que tem um gosto muito ruim? É mais ou menos isso. A gente sabe que aquilo é bom, a gente sabe que aquilo vai nos curar, mas tem um gosto ruim. Eu tenho um remédio lá em casa, que não é bem remédio, aquilo é um chá, uma mistura de chá que um discípulo me deu. Aquilo lá você pode comer um boi. Depois que você come um boi, você toma duas tampinhas daquilo ali, parece que o boi é dissolvido. Opa, bom de boca eu quero, depois eu te dou. Se quiser, levanta a mão, Fernando. Olha lá, Fernando, procura o Fernando. Ele não é consultor, não, mas ele pode te direcionar. Mas pensa num negócio ruim, irmãos. Pensa em algum gosto ruim, mas depois passa o gosto ruim. E a sensação de alívio, a sensação de bem-estar, ela supera muito o gosto ruim que aquele chá tem. Entretanto, o gosto é ruim. E quando Deus nos convida a entrar em um nível de sacrifício, a um nível de entrega que muitas das vezes nunca fomos desafiados, vamos caminhar por caminhos que talvez não sejam caminhos tão confortáveis. Eu posso afirmar isso para você. Mas são caminhos de profundo alívio, de profunda paz, caminhos de profundo aprendizado. E o interessante é que Paulo, nesse momento, quando escreve as suas igrejas, ele faz a questão de destacar uma igreja que não merecia destaque algum. Porque a igreja da Macedônia era era a igreja mais pobre de todas as igrejas. E de repente, quando eles juntam-se para fazer uma oferta, para enviar uma oferta para a Judéia, eles pensam assim: nós não vamos convidar os irmãos para ofertarem. Por quê? Porque eles estão precisando de oferta. Então vamos colocá-los de lado, vamos deixá-los de lado. Irmãos, alguém teve essa péssima ideia e de repente essa ideia chega onde na cabeça deles não precisaria chegar, que era na própria igreja da Macedônia. E dentro da igreja da Macedônia começam-se a se levantar as pessoas, e a palavra fala que eles começaram com muitos rogos, com muito coração, com muito desejo, para nós não podemos ficar de fora. Nós temos algo a poder cooperar de alguma maneira com os macedônios. E o interessante observar nisso, irmãos, é que para muitas pessoas, quando Deus deixa de exigir dela, para ela é um caminho confortável. Deus não precisa me exigir isso. Portanto, se Deus não me exige, eu não faço. Só que andar com Deus, por vezes, é você oferecer a Ele o que não é exigido. É você oferecer a Ele para além do que é exigido. Por exemplo, muitas pessoas poderiam estar aqui e não estão, porque na cabeça delas, elas pensam assim: domingo eu preciso me entregar e preciso adorar a Deus à noite. Portanto, se é me exigido eu estar à noite, eu não preciso estar pela manhã. Só que caminhar com Deus é muito além disso. Caminhar com Deus é falar: a minha vida é de Deus. Portanto, se a minha vida é de Deus, o meu dia é de Deus. Portanto, se meu dia é de Deus, eu terei que estar presente. A gente precisa entrar e entender que para caminhar com Deus em níveis profundos, nós precisamos caminhar com Ele para além do exigido, para além daquilo que é necessário e somente cobrado. Nas grandes empresas, os profissionais mais bem vistos e que alcançam as suas promoções de maneira mais rápidas, todos eles têm uma característica, que é a proatividade.
Em qualquer empresa que se chegue hoje, essa palavra não é muito falada. Você precisa ser proativo. O que é ser proativo, pastor? Ser proativo é, o pastor chega e fala para você assim, irmão, você pode consertar um retorno que está ruim, mas aquela caixa está fazendo chiado. O irmão vem e conserta o quê? Um retorno. Aí chega no domingo e fala assim, pastor, está chiado lá, não está? Ah, mas você não viu? Não, o senhor falou que era para mim fazer aquilo, eu fiz aquilo. Os macedônios, irmãos, não precisavam ofertar com os irmãos, porque a situação deles não era uma situação confortável. A Bíblia, por favor. A palavra fala que eles concederam na sua profunda riqueza. No versículo de número 2, porque em meio de muita prova de tribulação, manifestaram o quê? Abundância de quê? Alegria. E a profunda pobreza superabundou em grande riqueza e sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e o quê? Ah, desculpa, eu estou tocando aqui aonde? Aqui. Ah, desculpa, estou tocando na antena. Versículo de número 3. Eles fizeram o quê? Porque testemunham na medida das suas posses, mesmo que acima delas. Irmãos, Deus tem me convidado a fugir do nível de normalidade. O nível de normalidade é mesmo acima delas. Isso não é só posse, isso não é só dinheiro. É uma entrega mesmo acima das suas forças, mesmo acima das suas possibilidades. E esse texto não me deixa outra sugestão e outro pensamento, que se eles deram além das suas posses, eles precisaram de quê? De um recurso. Se você ganha R$1.000, Deus convida você a dar tudo que você tem. Qual é o limite da sua posse? Quanto? R$1.000. E se Deus fala para você assim, eu quero que você dê além das suas posses, você vai olhar e falar assim, Deus, não dá. Irmãos, diferente do que hoje nós temos, às vezes temos alguns bens materiais, eu calculo que aqueles irmãos devem ter lançado de mão o seu crédito que talvez estivesse com eles. Naquela época havia uma característica muito particular, que era você adiantar aquilo que você ainda vai colher. Adiantar aquilo que ainda você vai ter. Aquilo que você vai gerar. E eu acredito que esses irmãos fizeram isso. E a palavra não fala de nenhuma outra igreja que semeou na vida dos irmãos da Judéia, a não ser os macedônios. Aqueles que transicionaram e que passaram do nível da normalidade no seu nível de entrega. E quando eu vejo a Bíblia, irmãos, eu vejo que Deus, em 1 Samuel 3:20, ele diz, chegai a mim e eu chegarei a vós. Isso é prática, isso é ponto certo. Se você chegar a Deus, Deus vai chegar a você. Mas, irmãos, depois que nós chegamos a Deus, há um carinho especial de Deus, há uma provisão especial de Deus para aqueles que fogem da normalidade, para aqueles que fogem do natural. E não pense você que eu estou falando, volto a dizer, de dinheiro somente. Existe uma bênção para aqueles que fogem e movem-se numa atmosfera não de cansaço, não de não dar para mim, não de eu estou com muitos afazeres, mas é aqueles que movem-se numa dimensão de que falam, não existe dificuldade, se tiver que estar, eu estarei servindo a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14.
Eu quero ler com vocês do versículo 3 ao versículo 9. Diz assim: estando eles em Betânia, reclinou a mesa, e em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse o quê? Desperdício de bálsamo. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se a quem? Aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tens convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre tens. Versículo 8. Então, e ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que essa mulher fez para a sua memória. Irmãos, essa mulher, quem levantou a questão, irmãos, 300 denários é muito dinheiro. Eu penso que hoje existem perfumes muito caros. Existem perfumes que 100 ml custam R$400. Só que nós estamos falando aqui de 300 denários. Denários representa um salário de uma pessoa de um dia. E contando que essa mulher demorou para juntar 300 dias de salário. Todos nós que trabalhamos não conseguimos guardar todo o dinheiro que ganhamos. Conseguimos? Não. Às vezes ainda sobra salário para pouco dinheiro. Ou melhor, sobra mês para pouco salário. Sobra dívida. Contando que essa mulher tenha juntado todo o seu dinheiro durante algum tempo para juntar 300 denários. Ou seja, 300 dias. Alguns estudiosos dizem que essa mulher levou em média 5 anos pela sua profissão, para que pudesse juntar 300 denários. 300 denários. E aquela mulher compra o mais top do perfume. E de repente ela tem a possibilidade. E alguém levanta a questão: é possível dar isso aos pobres? A questão é justa? Não é justo, irmão, dar aos pobres? Lógico que é. Se tem um irmão passando necessidade, é justo que você dê a ele. Mas aquela mulher fugiu da normalidade. Ela falou: não, eu não vou dar para os pobres. E o próprio Jesus falou: essa mulher, ela está entrando no nível de sacrifício. Ela está deixando 5 anos do trabalho dela. Ela juntou simplesmente para me ungir. E quem entra nesse nível de sacrifício, irmãos, nunca mais é esquecido. Com certeza, se aquela mulher tivesse juntado os 300 denários e tivesse comprado tudo de alimento dado para os pobres, o nome dela não estaria na Bíblia. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que muitos cristãos fizeram isso e nunca estão marcados. Mas o próprio Jesus falou: isso que essa mulher fez, o reconhecimento que essa mulher está tendo por mim, isso, por onde for pregado esse evangelho, isso será o quê? Lembrado. Existem sacrifícios que nós fazemos e não fazemos, irmãos, por mais ninguém. Temos que fazer por Deus. E quando Deus está na nossa frente, quando nós entendemos que estamos fazendo aquilo para Deus, tudo se torna mais fácil. Talvez se você pense assim: eu tenho que estar aqui, porque hoje vem o pessoal de outra igreja. Aí você pensa assim: caramba, por causa deles eu não vou, esse povo, eu nem conheço esse povo. Talvez nós que saímos lá, nos encontramos às 9 da manhã na porta da igreja, você pensa assim: pô, logo hoje, domingo, eu posso dormir até mais tarde, estou cansado. Não, vou lá ver um povo que eu nem conheço, deixa para conhecer outra hora. Se você for pensar assim, você não vem.
Mas se você entende, irmãos, se você percebe que você não está fazendo isso por pessoas somente, você está fazendo isso primeiramente por Deus. Ele merece o seu sacrifício. Ele merece. Você está presente por quê? Porque eu entendo que se eu sirvo a Deus, eu também tenho que servir os meus irmãos. E aí cantamos aqui que ele cresça e que eu diminua. Só que isso na prática é muito difícil. Você acha que aquela mulher não pensou 300 denários? 300 denários são 5 anos de trabalho. Irmãos, quanto você conseguiria juntar com as suas economias durante 5 anos? Eu calculo que talvez você juntando dinheiro 5 anos, você consiga comprar ou um carrinho, ou um bom eletrodoméstico, ou alguma coisa, uma boa viagem. Não, são 5 anos. 5 anos é uma previdência privada que a maioria das pessoas não consegue juntar. Que no meio do caminho, quando você está duro, a primeira coisa que você lembra é daquele dinheiro que eu estou guardando. Aí liga para o banco e resgata. Não é verdade? Eu já fiz isso, irmão. Por quê? Porque são 5 anos, você pensa assim, 5 anos. 5 anos é um carro que você paga em 60 vezes. Quem comprou carro em 60 vezes? Opa, eu levantava minha mão aqui. Irmãos, eu comprei um carro quando eu cheguei de Portugal em 2008. Estou acabando de pagar ele dia 15 desse mês. Glória a Deus, né, irmão? 2008. Aí eu penso, se eu tivesse juntado todo esse dinheiro durante 5 anos, o que daria para me fazer? Gastar, né? É lógico, é o mínimo. Mas aquela mulher escolhe em colocar, simplesmente derramar um óleo sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus. Irmãos, se você não entender o que é sacrificar para Deus, o que é sacrificar-se por Jesus, você vai falar, isso é um puro desperdício. Mas Deus se apaixona por pessoas que entram nesse nível de entrega. A palavra fala lá em Marcos, capítulo 12, sobre uma oferta que chamou a atenção de Jesus, e é uma das ofertas mais faladas, que é a oferta da viúva quê? Pobre. Irmãos, quando nós falamos de oferta, impreterivelmente, na maioria das igrejas, afirma-se que a oferta que faz diferença não é a oferta que vale mais monetariamente. A oferta que faz diferença é a oferta que entra num nível de entrega e de sacrifício que você não está acostumado. Aquela mulher, a palavra fala que ela deu 2 pequenas, o quê? Moedas. Aquelas moedas, você pensa bem, 2 pequenas moedas, eram 2 leptos que representavam um quadrante. Qual é a menor moeda que nós temos hoje? Não, que 5 centavos, o quê? Você nem lembra dela, viu? É 1 centavo. Agora eu te falo uma coisa. Alguma coisa que custa R$14,98. Você espera o troco? Por quê? Porque não vale? Não vale. Vale, né, irmão? Mas, nem balinha do centavo. Você tá velho, mole. Isso aí já nem existe mais. Acho que nem aquela balinha que era 1 centavo. Lembra da balinha de 1 centavo? Nem ela acho que existe mais, irmãos. Sabe por quê? É tão pouco. É tão pouco que você não para nem no caixa para esperar. E muitas das vezes, da mesma maneira, se a tua compra der R$14,98, se você der R$14,95, o caixa não te cobra. Cobra? Não, irmão, vamos ser sinceros. Você não vai deixar de comprar lá. Aí você dá 15 e cobra os 2 dela, quero ver ela ter. Mas, irmãos, isso é um valor tão pequeno, isso é algo tão irrisório, isso é algo tão insignificante, que nós não prestamos nem atenção, ao ponto de nós nem lembrarmos dela. Mas a palavra fala que aquela mulher deu exatamente isso, 2 moedas que não custavam absolutamente nada.
E eu penso assim, irmãos, o que faz isso chamar a atenção de Jesus? Eu calculo, irmãos, que alguém que tem somente 2 moedas, que não compra absolutamente nada nos dias de hoje, mas naquela época comprava pelo menos uma refeição, aquela mulher tinha dinheiro apenas para uma refeição. Irmãos, eu penso o seguinte, se essa mulher tem dinheiro para uma refeição e ela opta em deixar aos pés de Jesus, aquela mulher está entrando no nível de sacrifício que eu preciso aprender com ela. Aquela mulher está dizendo o que nós constantemente cantamos em todas as igrejas do mundo e muitas vezes não nos atentamos, é que tudo que eu tenho pertence a Deus. Em muitas canções, tudo que eu tenho pertence a Deus. E quando nós cantamos tudo é tudo. Aquela mulher entra num nível de entrega tão grande que Jesus é chamado a atenção e Jesus chega e fala o seguinte: essa mulher, uma mulher que talvez vocês não tenham nem percebido, essa mulher foi a que deu mais. E os discípulos, eu fico pensando que na cabeça deles, eu falo, não, mestre, eu não vi nenhuma mulher passando por aqui. Ainda mais colocando um quadrante. Como é que você tem coragem de fazer isso e me dizer que isso é tudo? Irmãos, e muitas vezes eu penso o seguinte: alguém que tem fome, a primeira reação que nós temos é que se nós temos alguma coisa, se eu tenho um prato com muita comida e tem uma pessoa do meu lado que não tem absolutamente nada, qual é a nossa primeira reação? É dividir. A palavra fala se Jesus deu algum dinheiro para essa mulher. Jesus deu algum dinheiro para essa mulher? Não. Jesus a chamou e falou o seguinte: olha, tome as suas 2 moedas e leve umas 15 moedas, porque pelo menos durante uma semana eu vou te sustentar. Jesus fez isso. Jesus falou: você precisa muito, mulher, vamos abrir esse gasofilácio e tome a minha oferta também. Jesus fez isso. Bom, sabe por que Jesus não fez isso? Porque uma pessoa que entende esse nível de sacrifício, ela vai desatar no mundo espiritual as maiores providências de Deus para a vida dela. Ela não precisa da tua ajuda. Ela não precisa do teu investimento, sabe por quê? Porque quem vai dar o investimento nela é aquele aonde ela semeou. Aleluia. Aquela mulher, ela entendia muito bem isso. Ela não precisava da misericórdia dos homens, porque ela tinha a graça de Deus manifesta ali naquela entrega. O sacrifício chama a atenção de Deus. O sacrifício, queira você ou não, acredite você ou não, ele vai desatar no mundo espiritual as bênçãos que muitas vezes estão retidas há muitos anos na tua vida. Mas a entrega, em alguns momentos, não vai poder ser parcial. Ela tem que ser o quê? Total. Ela precisa ser absolutamente toda. Irmãos, já teve dias, falando em oferta, que eu olhei e pensei assim: Deus falou, dá tudo que você tem na carteira. E eu pensava, não vou deixar isso aqui de reserva. Irmãos, se você tem 100 reais na carteira, Deus manda você dar tudo. Você guardar 5 reais, isso é burrice, irmão. Não é verdade? Já que você deu 95, dá logo tudo. Ué. Sabe por quê? Se você der 95, é tudo. Tudo é tudo. E já aconteceu diversas vezes, irmãos, de nós semearmos absolutamente tudo e Deus surpreender com o que Ele tem. Já aconteceu de muitas das vezes nós darmos todo o nosso tempo que temos para Deus e Deus nos surpreender. Darmos toda a nossa força e Deus revigorar a força. Dar todos os nossos sonhos para Deus e Deus falar, eu vou gerar novos sonhos. E os sonhos que nós pensávamos é pensar assim, caramba, o que eu pensava? E Deus fala, não, eu vou te dar sonhos novos, que são os meus sonhos. E quando pensamos em entrega, irmãos, não há nada que talvez nos custe mais do que a vida de um filho.
E quando nós pensamos nisso, nós vemos que constantemente pessoas na Bíblia, elas foram convidadas a entregar o seu bem mais valioso, que é o seu próprio filho. A palavra fala que Deus enviou o quê? O seu único filho. A palavra fala que Abraão, depois de clamar muito a Deus pela sua geração, depois de cometer muitos equívocos na sua vida, Deus pediu a ele o quê? O seu filho, o seu Isaac, seu menino, filho da sua expectativa, filho da sua total entrega a Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá comigo em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Eu quero ler com você do verso 8 até o verso de número 16. 1 Reis, capítulo de número 17, do versículo 8 até o versículo 16. Diz assim: então veio a palavra do Senhor, dizendo, a palavra era de quem? Do Senhor. Dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei uma mulher, o quê? Viúva, que te dê de comida. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva apanhando lenha, e chamou ele e disse, trazei-me, e peço-te uma vasilha de água para beber. Indo buscá-la, ele a chamou e lhe disse, trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive quem? O Senhor, teu Deus, de nada tenho cozido, há somente um punhado, repita comigo, punhado. Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para quem? Meu filho. Comê-la moemos e o quê? Morreremos. Elias disse, não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e trazei-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus, acabará, diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não o quê? Faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ele, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela, aí quem? E a sua casa, durante quanto tempo? Muitos dias. Versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e o azeite o quê? Não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Irmãos, Elias, nesse momento, a terra já estava sem chover durante 3 anos e meio. A terra estava absolutamente seca, os ribeiros já estavam absolutamente secos, e de repente, Deus orienta Elias, Elias, vai para Serepta de Sidom, que lá você vai se alimentar. E Elias, depois de uma longa dieta de ver milagre, irmãos, Elias, pensa num cara que conhece milagre. Elias é o nome desse cara. Deus falou para ele o seguinte, darei ordens, e os corvos trarão carne para você. Qual é o principal alimento do corvo? Uai, irmãos, já pensou você com fome? Cheio de fome. Aí senta na frente do Big Mac. Big Mac não, irmão, Léo Burger. Quem conhece o Léo Burger lá de Córnea? É de Deus, né, irmão? Aquele trem de Deus. Pensa num troço bom, melhor que Burger King, que é tudo isso. Você com fome, irmão, com fome. Aí Deus fala assim, olha, você vai alimentar o outro. Ah, irmão, é tortura ou não é? Para mim é.
Irmãos, o corvo é alimentado de carne, e Deus falou, você vai alimentar Elias. Pega a carne, leva no bico e leva para o homem. Pega a carne, pega na mão e leva para o homem. E Elias falou, Deus, tudo bem, ser alimentado por aquilo que é o principal alimento do corvo, eu até entendo. Agora, ser alimentado por uma viúva. Irmãos, homem ser sustentado por mulher já é complicado, não é verdade? Ainda mais ser sustentado por quê? Uma viúva. Irmão, não tem nada. E Deus, eu calculo que Elias pensou assim, não, essa aí não é uma viúva, essa aí é a viúva. Esse marido, essa mulher devia ter muito camelo, não deve ter onde enfiar dinheiro. O colchão já deve estar cheio, o travesseiro deve estar lotado, então eu vou chegar lá e vou ter uma vida boa. Com quem que Elias se depara? Com uma viúva quase morrendo. Mas não é verdade? Não estava quase morrendo? É só um alimento. Nós faremos um alimento e fazemos o quê? Comemos e morreremos. Ele pensa, meu Deus do céu, corvo me alimentar, tudo bem. Agora alguém que já está morto me alimentar, como é que é? Mas Elias chegou ali para mudar uma situação. Aquela mulher já estava com a sentença dela de morte. Então Elias chega com um novo parâmetro, o seguinte, já que você vai morrer mesmo, pensa bem, faz primeiro para o profeta, faz a comida e dá para mim, porque se você der para mim, Deus vai te prosperar. E aquela mulher, eu fico pensando, irmãos, para aquela mulher seria muito fácil ela fazer isso, se ela estivesse só. Você tira a comida da boca do seu filho para dar para alguém? Aquela mulher, irmãos, eu fico pensando, tem um menino lá de 9 meses, aquele menino com fome, irmão, não tem Obama que manda ele calar a boca, pode ser quem for, o menino berra, mas chora. Ontem nós estávamos indo para uma festa infantil, família toda arrumada, naquela roupa que, sabe aquela roupa que não tem como dar mamar? Você que é mulher entende, né? Mas o menino chorou, irmão, mas chorou, e chorou, eu falei, não, eu falei, o que ele quer? Falei, ele quer mamar. Mas irmãos, era uma rua atrás da minha casa, a festa, pertinho, coisa de 5 minutos, e atrás nós tínhamos que fazer umas mãos lá, com uns retornos lá. Irmão, o menino chorou, mas chorou, parecia que estava matando ele. Fabiana falou, não, eu vou te dar mamar, eu estou arrumada. E o menino chora, Eu falei, não, mantém firme. Acabou que o menino entrou num tom, eu não sei como é que fala isso na música, mas num tom alto. Primeiro soprano do Pavarotti. Mano, a Fabiana arrancou a roupa. Mano! Filho com fome, irmão, você faz tudo. Aí eu saí do carro, da Fabiana se arrumando dentro do carro. Por quê? Porque mãe é mãe, não é? Vai, chora agora. Criança é assim, nunca faz o que você quer na hora, né? Então, criança com fome é assim, irmão. Mãe tem que se virar, faz mamadeira, dá comida, dá papinha. Sabe por quê? Mãe não aguenta ver o filho chorando de fome. Você imagina uma mãe olhar para a sua perspectiva e falar assim, não, você não está entendendo, profeta, se fosse eu te daria. Mas tem uma criança nessa jogada. Se eu te der, ele morre. Irmãos, esse é o convite que muitas das vezes nós recebemos de Deus. É você entrar nesse nível de entrega por aquilo que você mais ama, por aquilo que você tem mais apreço. Quando você vai ter que dar seu filho para Deus, matar o seu filho para Deus. Mas eu vejo dentro da Bíblia, irmãos, que muitas pessoas só tiveram de Deus um milagre quando falaram, Deus, aquilo que eu tenho de mais importante é teu. Ana, quando você vê Ana clamando, chorando, se esperneando, porque as suas rivais zoavam ela, brincavam com ela, e a palavra fala que Deus fez o quê? Cerrou a madre de Ana. Mas o que desatou? Qual foi a oração de Ana que mudou o coração de Deus?
Deus, se você me der um filho, eu te dou, te entregar. No momento que ela entregou, ficou grávida. Será por que isso, irmãos? E aí eu penso assim, quando nós falamos entregar um filho a Deus, pensamos assim, temos que enfiar ele em algum canto, ou enfiar um punhal no peito. Não é nada disso. Você entregar seu filho para Deus, é falar assim, Deus, tudo que eu tenho é teu, o meu filho é teu. Nada vai me atrapalhar na tua obra, nem o meu filho, porque ele é teu. Aleluia. Nós temos que entrar nessa dimensão de entrega. E aquela mulher começou a não pensar mais no seu filho e fez absolutamente o que o profeta havia falado. A sentença que já estava sobre a vida dela, pelo poder de um sacrifício, foi desfeita. A palavra fala que, lá no versículo 1, a palavra fala, Deus fala para Elias, vai, porque você não vai ficar lá poucos dias, serão muitos dias. E a palavra fala que durante todos os dias, aquela mulher foi alimentada. E eu quero que você abra lá no capítulo 18, nós já estamos encerrando. No capítulo 18, do verso 30 até o verso 34, Elias então começa, depois dessa vivência de mudar a história dessa mulher ter entendido que o sacrifício vai desatar no mundo espiritual aquilo que está retido ao seu favor. Então Deus leva e conduz Elias para o maior confronto e o maior, eu acredito que seja a maior batalha espiritual de todos os tempos, que foi Elias contra os profetas de Baal. 3 anos e meio, irmãos. Repita, 3 anos e meio. Irmãos, 3 anos e meio sem chover. Eu calculo a umidade daquele lugar. Devia ser menos 30. Quem foi já para lugares que tem uma umidade muito baixa, sabe como é difícil. Irmãos, o Centro-Oeste, eu vou bastante para o Centro-Oeste. O Centro-Oeste é um dos lugares do Brasil com a umidade mais baixa que tem. Essa época lá, eu chego lá, eu fico lá uma semana. Irmãos, eu não consigo dormir direito, o nariz fica todo ressecado, o lábio fica todo cortado. Uma semana. Você imagina esse povo 3 anos e meio sem água na terra, os ribeiros absolutamente secos, e de repente Elias, depois de mover na vida da viúva, é convidado a levar a encontrar-se com os profetas de Baal. Versículo 30 do capítulo 18 diz: então Elias disse a todo o povo, chegai a mim. E todo o povo se chegou, chegou a ele. Elias fez o quê? Restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, tomando 12 pedras, segundo os números das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Versículo 32, com aquelas pedras edificou o quê? O altar em nome do Senhor. Depois fez o quê? Um rego ao redor do altar, tão grande como que para semear, duas medidas de sementes. Até aqui. Não, vamos continuar, versículo 33. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre ele o quê? A lenha. Então disse: enchei de água os 4 cantos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: fazei pela segunda vez. E fizeram e disse mais: fazei pela terceira vez. E de maneira que a água corria ao redor do altar e se encheu também o quê? O rego. Irmãos, aqui eu só li o final, porque os profetas de Baal já tinham feito absolutamente tudo. Já tinham chamado, já haviam se cortado, e Elias já havia zoado um bocado da vida deles. Grita mais alto, faz isso, faz aquilo, vai que eles estão dormindo, faz isso, acorda, taca pedra, chama no Nextel, liga para o celular, e nada. E de repente, Elias então fala: ok, irmãos, 3 anos e meio estava sem chover, não era porque nenhuma frente fria conseguia chegar naquele lugar. 3 anos e meio havia sem chover, porque o povo estava longe de Deus. Havia uma maldição sobre o povo.
E de repente Elias fala, o sacrifício, eu vou mostrar para vocês que um sacrifício tem o poder de desatar todas as maldições que já estão estabelecidas na vida de um povo. E Elias então começa a pegar e exige dele, olha, primeiro você me dá um novilho, bota a lenha, bota o novilho. E isso já estava de bom tamanho, irmãos. Mas a palavra fala que a primeira coisa que Elias fez foi restaurar o quê? O altar. A primeira coisa que Elias fez e que exige para que você tenha um bom sacrifício é que seu altar esteja restaurado. Existiam dois altares, o altar a Deus e o altar a Baal. Tanto tempo se ofertava e sacrificava no altar de Baal, que o altar a Deus já estava largado. Se nós não semearmos e não sacrificarmos no altar de Deus, nós certamente sacrificaremos no altar de Baal. E tem muitos cristãos, irmãos, sacrificando no altar de Baal. Como, pastor? De muitas maneiras, irmãos. O seu dia a dia vai dizer quando você sacrifica no altar de Baal. E Elias fala, ok, vamos então sacrificar no altar de Deus. A primeira coisa que eu preciso fazer é restaurar esse altar. E de repente Elias começa a estabelecer e mostrar para o povo, vem cá que agora a maldição será encerrada através de um sacrifício. E eu calculo que quando o povo viu o sacrifício, viu a lenha, viu o altar, viu o novilho, falou, ok, agora vai vir um negócio a resolver tudo. Mas Elias fala, a palavra fala que Elias fez o rego em 4 cantos, nos 4 cantos do altar, que dava para semear 2 sementes de medida. Cada semente de medida, irmãos, equivale a 16 litros d'água. Se nós temos 4 cantos em cada canto do altar, isso representa 64 litros de água. Calcula-se que naquele sacrifício, porque a palavra fala que Elias fez isso durante 3 vezes, e abriu o rego não somente nos cantos, mas na frente e atrás, os estudiosos chegam à conclusão que Elias gastou em média de 150 litros d'água. Irmão, 150 litros d'água é água pra caramba. Quanto cabe numa garrafinha? Meio litro. Oi. Você acredita que aqueles homens subiram uma montanha sem levar água? Subiram? Você vem para o culto, você traz água, não é verdade? Tem crente que vai 300 vezes beber água, aí depois vem 350 no banheiro, né? A gente não pode, a gente precisa de água, precisa de hidratar, um lugar que já não chovia há 3 anos e meio. A palavra, e alguns estudiosos chegam à conclusão de que Elias pegou essa água de quem? Do povo. Irmãos, pensa num lugar calor, num lugar quente. O que você mais tem de valioso? É o quê? A água. Ou seja, o sacrifício não estava somente no novilho, o sacrifício estava também na água. Elias, eu tenho certeza que pegou a água de todo o povo e falou, vem cá, eu vou mudar a história, mas me dá a sua. Mas Elias, você não está entendendo, Elias? Como é que eu vou te dar a minha água? Eu tenho que descer esse monte, eu preciso de água. Elias fala assim, não estou entendendo, o sacrifício não é um novilho, somente o sacrifício também é água. E a palavra fala que Elias usou a água e começou a manifestação do sacrifício. A palavra fala que ele não molhou somente uma, mas molhou 2 e molhou 3 vezes. A palavra fala que a água descia e completou todo o rego. E quando Elias chamou a presença de Deus, se você continuar a ler o texto, a palavra fala que a presença de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, que lambeu bezerro, lambeu novilho, lambeu lenha, lambeu água, lambeu tudo. Aí você pensa assim, ok, pastor, mas quem está dizendo isso? A palavra fala que logo disso, depois o que aconteceu? Choveu. E o povo percebeu que eu dei um cântaro de água, dei um cantil de água e recebi o quê? A chuva. Irmãos, o sacrifício muitas das vezes vai exigir de você muito, porque Deus quer te dar também muito. Deus não vai te dar pouco, Deus vai te dar muito. Deus vai te dar muito vigor. Quando você tiver força, Deus vai te dar muito vigor. Irmãos, o peão, o menino da bateria,
Pensa no menino aí que agora está acumulando milha aérea. É esse cara aí, velho. O cara está trabalhando muito por trabalho, mas desde semana passada ele falou, pastor, eu quero estar lá, eu quero estar lá, eu quero estar lá. Você conseguiu sair quando, afinal de contas? O cara moveu céu e terra, saiu lá de Florianópolis, porque ele queria estar aqui de manhã. Ele falou, pastor, eu vou adiantar a passagem, eu vou sair de lá de madrugada, mas eu quero estar lá. Irmãos, o cara podia estar descansando. Você vai falar assim, Deus vai multiplicar o que nele? Força, vigor. Existem sentenças que às vezes estão durante muitos anos sobre a tua vida, como essa chuva que não vinha. Deus vai falar, me dá tudo que você tem. Me dá a sua vida, me dá o seu dinheiro, me dá o seu sonho, me dá o seu relacionamento, me dá o seu ministério, me dá tudo. Porque eu vou fazer chover sobre a tua vida. É Deus que faz, irmãos. Às vezes queremos desatar grandes chuvas de Deus, mas falamos, Deus, eu vou te dar o novilho e a lenha, sabe por quê? Porque o novilho e a lenha é o previsível, é o normal. Lembra-se que eu te chamei desde o início, falei que Deus quer te levar além da normalidade. Além da normalidade, você dá a sua água. Fala, Deus, eu não vivo sem água. Deus fala assim, não, você não vive é sem mim, porque a água sou eu que faço. Sou eu que providencio a água. Irmãos, e assim eu termino a minha história, a minha palavra, a minha história. Também a minha história, caminhar nesse nível de fé, eu quero, está sendo a minha história. Mas a palavra fala sobre os avivamentos dos morávios, que foi um grupo de pessoas que decidiram e escolheram, falaram, Deus, eu vou viver para ti. E existia um grupo, irmãos, que eles optaram e escolheram a vender-se a si mesmos. Estou falando de forma muito resumida. Escolheram viver, entregar-se a si como escravos, simplesmente pelo privilégio de falar do amor de Deus, porque entenderam, a vida não é minha. E às vezes nós queremos, irmãos, grandes coisas de Deus. Quem quer grandes coisas de Deus? Você quer grandes sacrifícios de Deus, serão exigidos de você também. Caminhar com Deus sem sacrifício, irmão, não é possível. Não é possível. Grandes milagres acontecem com pessoas que sacrificam muito. Pastor, mas e meu filho? Deus cuida. E minha água? Deus cuida. E meu dinheiro? Deus cuida. Pastor, sonhava tanto. Deus cuida. Irmãos, quando nós oramos pela vida do Estevão, nós falamos, Deus, seja feita a tua vontade na vida desse menino. Se esse menino vai ser rico, é a tua vontade. Se esse menino vai ser pobre, é a tua vontade. Eu quero simplesmente que ele viva para o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos tão pouco tempo aqui para ficar encantado com aquilo que nossos olhos veem. Deus tem muito mais, que é a chuva dele, que é para além daquilo que está sobre os nossos olhos. Eu queria convidar você a ficar de pé. Feche os seus olhos. Comece a pedir a Deus a revelação, se você tem entregue. Qual tem sido o seu nível de entrega? Deus quer te levar além dessa normalidade. Esse momento de transição que vocês estão vivendo exigirá de vocês uma entrega além da normalidade. Exigirá de nós uma compreensão, uma paciência, um servir além da nossa normalidade. Os milagres são desatados, as sentenças são interrompidas mediante um sacrifício, mas um sacrifício que Deus aceita. Comece a orar e falar com o Senhor. Ele está aqui nessa manhã. Comece a falar com o Senhor. Peça a Deus, eu quero entrar nesse nível de entrega e de sacrifício que vai desatar as bênçãos ao meu favor.
Aquela mulher tinha 2 moedas e ela pensou: Deus, se é para morrer, eu prefiro acelerar esse processo, te honrando com aquilo tudo que eu tenho. Eu quero acelerar esse processo de morte, porque a minha vida já é tua, não me interessa. A história daquela mulher nunca mais foi contada em relação à provisão de Deus, mas eu tenho certeza que aquela mulher colheu muito da sua entrega. Faz chover. Deus, desate, Deus, aquilo que está interrompido na vida dos meus irmãos. E faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, abre as comportas sobre essa igreja, Senhor. Abre as comportas sobre a nossa igreja, Senhor. Faz chover, Senhor. Venha, Deus, realmente aceitando o nosso sacrifício, Senhor. E se pedimos, Jesus irá. Chuva descerá. Peça a Ele. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Diz a Ele. Se pedimos, Jesus virá Como chuva, sobre as áreas áridas da sua vida. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá como chuva descerá. Deus, nessa manhã, desde o início, tem convidado a você se diminuir, para que Ele cresça na sua vida. Isso é sacrifício, irmãos. Se você nessa manhã deseja andar num caminho com Deus, que transcende do normal, daquilo que é já previsível que você faça, mas você quer dar-se mais para Deus, quer entregar-se mais para Deus, fora da normalidade, chega de sacrificar novilho, porque novilho é normal. Eu quero dar a minha água, eu quero dar aquilo que vai me suprir para Deus. Eu queria chamar você aqui à frente, eu queria orar com você, eu queria pedir a Deus pela sua vida, para que Deus realmente derrame daquilo que já é muito mais do que o previsível, porque o previsível temos feito. Oh Espírito Santo, temos espaço aqui, chegue para cá. Oh, além da previsão, além da normalidade, além daquilo que temos feito, além daquilo que já é previsto, além da religiosidade. Oh, se pedimos, Jesus virá. Oh Deus, Senhor, sobre os seus filhos, Senhor, mais e mais e
Senhor, no nome de Jesus, Pai. Os nossos irmãos estão aqui, Senhor Deus, dizendo que estão querendo, Deus, caminhar num limite além da normalidade. Que estão, Deus, insatisfeitos de somente dar aquilo que é previsível, de oferecer somente novilho, aquilo que todo mundo faz. Deus, em nome de Jesus, leve esses irmãos ao nível de sacrifício, para que eles possam ver, Deus, um nível de provisão que nunca viram, para que eles possam experimentar um nível, meu Pai, de fidelidade do Senhor que eles nunca experimentaram. Deus, para que eles possam ver corvos alimentando eles, fugindo da previsibilidade, para que eles possam, Deus, ser sustentados por viúvas pobres que teoricamente não tem como sustentar nem esses mesmas, porque é o Senhor que faz multiplicar o azeite, és o Senhor que faz multiplicar a farinha, és o Senhor que faz multiplicar o vigor, a força, és o Senhor que faz multiplicar os sonhos, és o Senhor que faz multiplicar, Deus, a esperança, é o Senhor que faz multiplicar o amor, é o Senhor que faz multiplicar, Deus, os dons ministeriais. Em nome de Jesus, Pai, vem, Deus, com essa provisão sobre a vida dos teus filhos. Vem com um milagre sobre a vida dos teus filhos, Senhor, porque Tu és o Deus dessa provisão. Em nome de Jesus, Pai, vem surpreendendo os meus irmãos, como o Senhor tem me surpreendido nesse tempo, Deus, que tenho descoberto que preciso me entregar mais. A cada dia, Deus, que acordo, vejo que preciso me entregar mais. Que o Senhor sempre, Deus, tem desejo de nos dar mais e que precisa do nosso maior empenho, de uma visão mais alargada, de uma fé mais alargada. Deus, em nome de Jesus, que como Elias, Senhor, se necessário for ir a Serepta de Sidom, indo contra todas as leis naturais de sustento, queremos ir a Serepta de Sidom para ser sustentados e ver milagres. Se necessário for, Deus, ir ao Carmelo para ver o Senhor aceitando o nosso sacrifício, assim seja, Deus. Se necessário for entregar a água do nosso cântaro, assim estamos dispostos a entregar tudo que nós temos. Em nome de Jesus, Pai, muda a história dos meus irmãos. Em nome de Jesus.